Boa noite. Chegamos aí então, mais um final de ano praticamente. Falta poucos dias aí para que nós possamos passar para 2021. Tiago estava falando na sua oração, um ano difícil, né? E o título da minha mensagem é 2021, ano de provações. Por quê? Mas irmão, 2020 que foi complicado, né? Na verdade, nós vamos sentir agora o reflexo de 2020. Essa é a grande expectativa que a TV pelo menos está nos falando, né? Nós já estamos sentindo no nosso bolso, na verdade. Para quem faz mercado, já pôde observar que a coisa não está ficando boa. Para nós que fazemos ali a nossa despesa bem regrada, nós já estamos sentindo que a coisa vai apertar um pouco mais aí para o nosso lado. Não sei se alguém ainda não caiu na real, mas essa é a nossa trajetória aí para 2021. Eu não sou ninguém para dizer isso, mas a experiência nos mostra que a reflexão do que nós estamos vivendo neste ano vai refletir muito pesado em 2021. Para quem tem aí o seu trabalho, preze. Para quem não tem, vamos orar. Para quem está com um pé na rua, outro no trabalho, orar também, para que a gente possa se manter, porque a coisa não vai ser fácil. Então, o que fazer no meio de tudo isso daí? Eu, na verdade, estava dando uma olhada nas minhas pregações e no final do ano passado, na última pregação, eu preguei, né, o título era o que Deus espera de nós para o ano seguinte. Hoje eu fiz uma mudança meia drástica em cima dessa pregação aí, vou usar o mesmo texto para que a gente possa entender um pouco a respeito desses conselhos que a palavra de Deus nos dá, em breves palavras, para que a gente possa ir entender, né? Para que a gente possa mudar o nosso jeito. O ano vai ser difícil? Vai. Mas nós temos uma diferença. Nós temos Deus. E Ele nos diz que, mesmo que nós estivermos no vale da sombra da morte, Ele vai estar junto conosco. Nós não sabemos ao certo o que nos espera em 2021. Assim como nós não sabíamos o que nos esperava em 2020. Porque no começo do ano, o mundo virou de ponta cabeça. Propriamente dizendo, né, em março, começou-se essa questão de pandemia, e aí a coisa nos atrapalhou, tudo mudou os procedimentos, mudou tudo, né? Então, o que nós podemos dizer do ano passado? Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, olha, diante de tudo o que aconteceu, nós precisamos estar com os olhos abertos, observando as coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, eu posso dizer hoje que o mundo é globalizado? A Bíblia já falava a respeito dessas questões aí. Posso dizer que ele é? Posso. Por quê? Uma doença que ocorreu do outro lado do planeta não demorou muito para estar aqui. Nós não precisávamos ficar preocupados se fosse há alguns anos atrás. Mas hoje, né, é gente de lá aqui, brasileiros para lá, e aí fica nesse negócio de vai e volta, né? Porque qual é a primeira coisa que eles fazem quando isso acontece? Cancela os voos, cancela né, essa questão aí. Então o mundo é um mundo globalizado. O Covid-19, para nós em Sudmenuce, nós ainda estamos assim com alguns pontos de interrogação. Não vimos grandes coisas, porque é uma cidade pequena, tomou suas precauções, não sabemos até onde é mesmo essa gravidade. Por quê? Porque a mídia é uma mídia mentirosa. A pessoa infarta, Covid.
a pessoa sofre um acidente, Covid. Então, é uma estatística mentirosa, na verdade. A gente não sabe o que acontece. Recentemente nós tivemos um caso aqui em Sudiminuce, de uma criança que ficou mal e foi internada em Araçatuba, e a avó dessa criança ficou preocupada porque diz que os leitos lá estavam abarrotados de pessoas com Covid. E depois recebemos a notícia, que veio direto para a secretária da Saúde de Sudiminuce, que não é verdade, os leitos não estão tão ocupados assim. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos perdidos nesse mundo aí, sem saber o que é verdade e o que é mentira. Outra questão também sobre globalização. Recentemente, nesse mesmo ano, não sei se nesse ano ou no ano passado, aqueles incêndios que ocorreram na Mata Amazônica, a pessoa lá de fora veio dar palpite dentro da nossa casa. E meteu bedelho aqui dentro do Brasil. Acontece alguma coisinha aqui, alguém lá fora dando seus palpites. Então, o mundo é globalizado. Outra questão também que refletiu esse ano bastante, principalmente na nossa região, eu acredito na região do estado de São Paulo, foi a seca. Penso eu, até então, que nós não tínhamos uma seca desta desde que eu me conheço por gente. Então, outra coisa também, nós estamos vendo a questão da depressão, pessoas depressivas, o desânimo, como o irmão tem pedido, as pessoas estão desanimadas. Eu acho que tudo isso daí vem acarretando, vem gerando esse desânimo, vem nos deixando depressivos em alguns momentos por conta de todas essas questões da vida. Um ano que não foi bom para ninguém, um ano ruim. Talvez teve alguém que nadou de braçada. Por quê? Porque sempre tem aqueles que aproveitam da desgraça de um para subir na vida. Então, talvez para alguém foi bom. Talvez para alguma, pelo menos pelos que eu sei, pelo que que a gente fica sabendo, muita gente está passando apertado. Ainda mais na nossa região, não poderia deixar de destacar, ainda perdemos aí a usina Pioneiros também dentro deste ano. E talvez muitas outras pessoas perderam parentes, entes queridos também dentro desse ano, que foi um ano bastante difícil. Bom, no ano passado eu perguntei assim, o que você espera deste ano? Tenho certeza absoluta que a resposta tua não foi o que aconteceu para nós durante o ano de 2020. Eu espero ir, espero viajar, espero fazer isso, espero ir para a praia, espero para fazer... Não, nós não tínhamos ideia do que realmente estava acontecendo. Essa é a grande verdade. Então, pergunto novamente, o que você vai esperar para 2021? Uma coisa é certa, e eu quero que você pondere isso. Cada dia que passa, nós estamos próximos do fim. Eu sei que, diante de tantas coisas, diante de tudo o que está acontecendo neste mundo, as pessoas não acreditam mais nisso. Não acreditam em inferno, não acreditam em Deus, Recentemente eu recebi uma crítica na internet e uma pessoa disse o seguinte: olha, se Deus existe, fez o comentário, se Deus existe, significa que, tanto faz, porque para essa pessoa se existe, se não existe, ela nem sabe. Então, se Deus existe, uma coisa é certa, vamos colocar aí, no se tem duas possibilidades. Se ele existe, vai acontecer conforme sua palavra. Se ele não existe, você não precisa se preocupar. Mas tem uma possibilidade de, segundo a palavra desta pessoa, porque, para mim, irmãos, o que eu vejo, na verdade, de tudo isso,
nada mais é do que o que está escrito na palavra de Deus sobre as profecias do que iria acontecer a este mundo. E uma das coisas que é ressaltado na sua palavra é que a apostasia. O que é a apostasia? As pessoas não acreditam mais em Deus, acreditam no que convém para elas. Dentro disso daí eu até tirei um print de uma reportagem bíblica, né, também aqui, que diz o seguinte: qual a cor certa da roupa na virada do ano? É uma pergunta. E aí, né, olha só, vou ler para vocês aqui. Eu li num site, nesse artigo, sobre as cores a usar na passagem do ano para se ter sorte. Olha como começa aí, então, esse artigo. Uma das superstições mais comuns em todo o mundo é a roupa que você deve vestir na passagem do ano, já que um ano está nascendo com 1001 coisas para serem feitas e descobertas. Nada mais natural que o clima de renovação se reflita também em suas roupas, que devem ser novas. Se o dinheiro estiver curto, roupas íntimas dão conta do recado. Esse é a reportagem, né? Bom, o artigo diz aqui que é superstição. É uma superstição. Gozado. Esse pessoal rejeita o evangelho que fala de uma pessoa histórica que viveu o tempo e no espaço, que dividiu, como eu disse, sempre falo, né? Gosto muito de usar essa expressão, que dividiu a história antes e depois dele, que mudou o mundo. E as pessoas preferem crer em superstições. Custa crer, irmãos, que as pessoas pensam que seu dinheiro depende de cores, depende do que comer 3 frutinhas da sorte, quebrar uma garrafa na passagem do ano, ou usar 7 peças de roupa íntima, e não do que elas podem fazer, não do seu caráter, ou da sua determinação. As superstições, irmãos, florescem onde a verdade está ausente. Não tem verdade, aí vem as superstições. Em nosso tempo, né? As pessoas, elas não têm compromisso com a verdade, as pessoas não têm. Elas não buscam a verdade. Aí floresce a ignorância e a superstição, porque as pessoas abandonam a verdade sobre Deus, sobre si mesma. A Bíblia, ela fala quem que nós somos e o que o homem é realmente. A Bíblia fala. O velho livro diz que somos responsáveis por nossa vida, que tomamos decisões de acordo com o nosso querer, que não somos vítimas de astros, de cores, de números, que somos pessoas responsáveis. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não depende do que eu uso, da minha roupa, do que eu devo fazer. Não depende disso. Isso é superstição. Elas preferem acreditar nisso do que crer em Cristo. Bom, aí eu também fiz outra pergunta. O que Deus espera de cada um de nós? Não sei se os irmãos lembram desta mensagem. O que Deus espera de cada um de nós? Que usemos o branco no final do ano? Ou que você vai ser uma pessoa melhor? Este ano, como eu estava dizendo no começo, irmãos, foi diferente de tudo que eu já vi. Talvez alguns mais velhos, né? Esses dias eu vi uma referência aí, não, mas na época lá a febre amarela, mas não foi do meu tempo. Nos meus 48 anos,
eu nunca tinha vivenciado essa questão. Eu espero que ela acabe logo, porque isso aqui é horrível. Penso eu acho que mais contamina do que, né? Porque você está cantando, aquilo vira uma meleira aqui, você passa a mão na cara. Se o vírus estava escondido lá dentro, já está na tua mão. E aí vai. Outras coisas mais que acontecem, né? Na rua, você vê as pessoas assim. Ou não? Ou assim. Aonde é que as pessoas enfiam o cotonete mesmo para fazer o exame? No nariz. Talvez uma das maiores fontes de contaminação. Mas, resumindo, né? O ano foi difícil. Penso eu que se eu não vivi, muitos daqui também não viveu. Certamente este ano vai entrar para a história, não como algo de bom, porque não foi bom. Mas o mais interessante de tudo isso é que uns acreditam, como eu disse, outros não, e outros estão sem saber, que é o meu caso, da gravidade, da realidade da situação. De certa forma, nós ou não sabemos ou não respeitamos. Não é verdade? Porque se eu tenho convicção de que é grave, muitas vezes eu deixo de fazer algumas questões. Mas eu quero hoje que você entenda uma questão. Queria que ficasse registrado na sua mente isso daqui que eu vou falar agora. Não espere que o mundo vá mudar para melhor. Não vai. Não vai. Ô irmão, mas aí nós vamos começar um ano, né? Eu precisava esperar. Não espere. Basta você dar uma olhada nas questões políticas, basta você dar uma olhada nas questões que estão ao nosso redor. E política, quando eu falo, não quero nem falar de Sud-Menuce. Nós somos pequenos, né? Vamos falar de Brasília, por exemplo. Observe lá. Não existe um Salvador para nós. O que está acontecendo hoje na política nada mais é do que está acontecendo exatamente o que a palavra de Deus nos diz. Eu acredito que poderia estar pior, mas não está, porque ainda não chegou ainda o momento. Porque se Deus soltar as rédeas dos homens, vai piorar, não melhorar para nós. Mas você pode mudar. Agora nós vamos falar para você. Você pode mudar. Independente do que está acontecendo no mundo ao seu redor, você pode ser uma pessoa diferente. É aqui que eu quero agora conversar biblicamente com você a respeito do seu coração, da sua vida, do caminho que você está traçando neste mundo. Talvez você esteja também acompanhando o mundão lá fora. Nós sabemos que temos este privilégio de conhecer o que vai acontecer no mundo. Lembre-se, irmãos, das coisas que aconteceram no passado. A palavra de Deus disse, olha, um dos alertas que ele nos dá é o seguinte: observe os dias de Noé.
O que acontecia nos dias de Noé? Casavam, davam-se em casamento, ou melhor, o que ele quer dizer ali? A vida continua ali, até que aconteceu o quê? Noé entrou na arca. Assim será os nossos dias. Abram os olhos com relação a essas questões. Tem pessoas que estão cegas e não adianta você argumentar com elas. Elas não vão conseguir enxergar. Para mim é visível, eu espero que isso também seja visível para você. É profético, é bíblico o que está acontecendo com o nosso mundo. Mas você precisa ter um objetivo: melhorar sempre. Você precisa ter esse objetivo na sua vida. Conserve a sua vida. Como que eu posso fazer? Eu vou ler o trecho que nós lemos no ano passado. Simples, não tem segredo nenhum. Olha só, eu quero que vocês acompanhem comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E nós vamos iniciar do verso 12. 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Ele está dizendo assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Essa é uma das primeiras, né? Irmão Ari, tá fácil? Não tá, né? Cada dia mais difícil. Você tem que saber como conversar com um, saber como conversar com o outro. Pensamento de um é de um jeito, pensamento do outro é de outro jeito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu falo com propriedade. Você só vai saber o que é presidir quando você estiver um dia nesse cargo, nesse ponto. Por quê? Não é fácil. Você não consegue agradar todo mundo. E pensando, nós temos que pensar uma coisa: nós não estamos aqui para agradar todo mundo, nós estamos aqui para fazer a palavra de Deus. Esse é o ponto. O dia que o irmão Ari começar a agradar a um, agradar o outro, ele vai sair fora da palavra de Deus. Não é fácil. Então ele está dizendo aqui para nós: rogo-vos, irmãos, que reconheceis quem presidem sobre vós. Você acha que é fácil? Não é fácil você tomar uma decisão, não, irmão. É muito difícil. Isso vale para todo mundo, para todos os crentes, não só aqui em Sul de Minúsculo, como em todas as outras igrejas. A verdade é que é o seguinte: é muito fácil você chegar e dar a tua opinião ou criticar, mas geralmente ninguém quer estar à frente. O irmão Ari chega aqui toda vez e fala: irmãos, estou aqui à disposição, mas se tiver alguém, aí ele olha. Não é fácil não, irmãos. E cada dia está se tornando mais difícil, mais complicado. Aí ele continua: e que tenhais em grande estima e amor por causa da obra. Tende paz entre vós. Até isso está difícil. As pessoas já não têm paz mais. Quando não é uma coisa que ela achava que deveria ser, ela já fica com raiva. É difícil. Continuando: rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros. Opa, peraí, mas essa daí não é uma obra do irmão Ari? Ou do líder? Essa é uma obra nossa, da igreja. É muito fácil você ver alguém fazendo alguma coisa e correr no irmão Ari e dizer: ó, está acontecendo, se vira. A obra é tua, você tem que ir lá.
Consolais os de pouco ânimo. Irmãos, nós também precisamos fazer isso. Vai ter sempre aquelas pessoas de pouco ânimo no nosso meio. Nós precisamos estar consolando, não criticando, consolando, falando para elas, né? Olha, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Cada dia que passa, nós estamos com menos paciência. Dá vontade de você já chegar chutando o balde. Mas não é isso que ele fala. Ele fala para você, né? Consolais os de pouco ânimo, sustentais os fracos, sejais pacientes com todos. É a ordem, é simples, mas nós não fazemos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. E muitas vezes nós fazemos isso. Ah, mas aquele irmão vai me pagar. Quando ele precisar de mim, ele vai ver. Mas segui o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Esses conselhos que nós estamos vendo aqui, irmãos, servem para a igreja, tanto quanto para o mundo também. Se o mundo também estivesse fazendo essas mesmas coisas, nós estaríamos diferentes. Aí ele disse: orar sem cessar, orai sem cessar. Uma coisa que nós estamos cada dia mais não fazendo. O irmão falou que, pensei que o irmão ia falar que nós estamos cada dia mais fazendo. Não. Estamos deixando a oração de lado. Em tudo dai graças. Opa! Até mesmo quando eu perder o meu emprego, até mesmo quando faltar meu dinheiro, até mesmo quando acontecer uma doença, em tudo. Não é só na alegria, é em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E ele disse: olha, não extingais o Espírito Santo. Outra coisa também, irmãos, o crente pode chegar a um ponto que o Espírito Santo não está praticamente na sua vida mais. Ele não ora, ele não lê, ele não vem na igreja, ele não tem comunhão, ele só fala mal, ele só critica, ele fica longe, o Espírito Santo está praticamente extinto. Não desprezeis as profecias, como eu mesmo estava dizendo aqui no começo, mas eu não estava dizendo baseado nas minhas palavras, mas sim nas palavras de Deus, e aqui está: não desprezeis as profecias. Vai lá na sua Bíblia e olha as profecias sobre os acontecimentos, sobre as últimas coisas. Examinai tudo e retende o bem. Abstenhais de toda a aparência do mal. Opa! Quantas pessoas estão cometendo pecado por conta disso? Não, isso aí não tem problema. Está mandando você se abster. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também os fará. Estes são os conselhos, são poucos, mas simples. Não está mandando você pular num tacho de fogo, não está mandando você esquentar uma brasa e passar por cima dela, não está mandando você atravessar um rio a nado, não está mandando fazer nada disso daí. São conselhos simples. O primeiro conselho: conserva a sua alegria. Hoje está difícil, irmão, está difícil. Eu falo por mim, né? Por que por mim? Porque muitas coisas acontecem na nossa vida, ao nosso redor, que nos entristece. Mas por quê? Porque muitas vezes o nosso foco não está na onde? Em Cristo. O nosso foco tem que estar em Cristo. Talvez você está aí no banco olhando para mim e falando assim: irmão, pensa que é fácil. Não é fácil não, conservar a alegria.
Não mesmo. Só é possível você conservar a alegria se o seu foco for Jesus Cristo. Porque se o seu foco estiver no seu trabalho, quando você perder, depressão. Se o seu foco está no seu dinheiro, quando ele acaba, depressão. As coisas acontecem assim. Nada às vezes acontece como eu queria, mas na maioria das vezes não é. E isso pode facilmente tirar a minha alegria. Então mantenha a sua alegria, mantenha o seu foco, Jesus Cristo. Ele nunca vai te desprezar. Segundo ponto, não deixe de orar, irmãos. Não deixe. Nós precisamos manter a nossa comunhão. Se você não ora, comece agora. No começo pode até parecer estranho, porque é uma coisa que você nunca fez. Mas depois você vai sentir a necessidade. Se você começar a fazer, vai chegar um momento em que você vai falar assim, se o dia foi corrido, você vai falar, hoje eu não parei para orar. Espera lá, eu preciso fazer alguma coisa. Comece agora, mantenha-se perto de Deus, não se afaste de Deus em momento nenhum. Esse mundo não está fácil, as coisas estão difíceis. Este ano, eu gostaria de estar aqui dizendo para você, irmãos, nós temos muita expectativa, como as pessoas vão dizer lá, né? Olha, muito boa expectativa, muito boa, apesar que já tem alguns que estão reclamando, porque não vai ter carnaval. Eu não sei como que eles não vai cancelar um pouquinho aí para fazer um carnaval, né? E depois volta a pandemia de novo. Na verdade, o problema do povo é que eles só querem festa, só querem diversão. E a vida não é só de diversão. Precisamos de diversão, mas não só de diversão. Então, este ano vai ser um ano difícil, mas todos nós temos Deus ao nosso alcance. Basta você orar. E por último, seja agradecido em tudo. Como ele disse aqui, em tudo dai graças, seja agradecido, seja uma pessoa agradecida. É fácil? Não, não é. É difícil. É muito difícil. Assim como esses outros pontos também é muito difícil. Na verdade, a pessoa ser agradecida é um dom. Precisamos ser agradecidos. É neste momento que você conhece as pessoas. É neste ponto. Se aproxime de Deus. Seja uma pessoa agradecida. As dificuldades, elas nos revelam, olha, nós aprendemos, eu tenho certeza que tem muitas coisas que nós vamos tirar de lição durante este ano. Coisas boas e coisas ruins. Não é verdade? Muitas coisas. Por exemplo, né? Alguém renovou a sua habilitação durante esse ano? Não? Teve umas dificuldades, mas foi melhor do que sei lá no Detran. Alguém fez ali transferência do seu veículo? Talvez o cara fez a transferência, mas ele foi lá no despachante e já falou, faz aí. Porque hoje você pode fazer tudo via online. Tudo. É fácil. Não foi difícil. Devido à pandemia, né? Quando você ia lá, tira xerox disso, daquilo, xerox não sei o que, acabou tudo isso aí. Alguém aqui foi tirar a carteira de trabalho? Está iniciando agora? Esse ano alguém tirou carteira de trabalho? Não vai tirar mais, porque agora é online.
Tudo isso daí mudou, teve muitas coisas que mudou. Não sei se para melhor ainda, nós vamos avaliar ainda essas questões aí. Mas as coisas mudaram. Uma coisa eu te falo, dar aula online é muito mais difícil que presencial. Isso eu posso te garantir. Fácil não é não. Né? Você está lá com os alunos lá, ô fulano, fulano não responde. Ô fulano, cadê o fulano? Aí o cara escuta lá, não sei onde ele estava, ele vem correndo. Ô professor, estou aqui. Chega, está cansado. Porque ele vem correndo. É muito difícil. Entendeu? Entendi. Nem presencial entendia, imagina online. É difícil, gente. Mas muitas coisas acontecem. Muitas coisas mudaram. Espero que as aulas voltem rapidamente. Mas as dificuldades nos revelam muitas coisas, irmãos. E aí eu digo para você, para a gente terminar, não seja uma pessoa que murmura. Não seja uma pessoa queixosa. Não seja uma pessoa amarga. Queira mudança na sua vida. Mude para melhor. E que ela precisa começar com você. Então seja sempre uma pessoa alegre. Ore sempre, seja grato. E vá à igreja. Vá à igreja. É isto que Deus espera de nós. Respondendo aquela primeira questão lá, que nós já falamos até no ano passado. É isso que Deus espera de você. Amém? Irmão Fernando.